tudo bem? Hoje é dia 13 de agosto, dia de Hecate, e vamos trabalhar nessa leitura a magia hecatina, energia hecatina. É uma leitura especial para quem gosta dessa energia, para quem tem curiosidade. É uma energia oculta. Hecate é uma deusa que trabalha muito nas sombras, na noite, é ligada com a lua. As suas representações, ela aparece com 3 cabeças ou 3 corpos. Ela representa presente, passado, futuro, a filha, a mãe, a avó, a jovem, a adulta, a anciã. É uma deusa muito sábia, é uma deusa que também tem muitas representações, muitos elementos que falam de abertura, de solução, né? Ela é muito ligada a encruzilhadas, é ligada também a chaves. Tem os cachorros de Hecate, é um cachorro de 3 cabeças, também é representado com 3 cabeças. Então, é uma deusa, assim, que tem muita sabedoria, que tem muita coisa, assim, quando a gente vai estudar essa energia, essa deusa, a gente sempre aprende cada vez mais. E com essa energia oculta, com certeza sempre tem alguma coisa a mais ali para a gente descobrir e para a gente saber. Bom, essa leitura serve principalmente para quem trabalha com essa energia, para quem gosta ou para quem é curioso, e para quem não curte, é só passar o vídeo, porque com certeza vai servir para uma outra pessoa. E tem muitos outros vídeos aqui no canal que com certeza vão te atender e vão trazer aí respostas que vocês estão procurando. Mas hoje vamos focar aqui na energia hecatina em Hecate. Então, vamos à escolha do seu grupo. Bora lá! Olá! Hoje você se conectou com o grupo número 1. E a energia principal aqui que vem para vocês, o principal elemento, é a tocha. As tochas de Hecate são os elementos aí de iluminação. Então, Hecate quer trazer para você uma iluminação de algum caminho que você está seguindo no momento. E com certeza você deve estar aí meio que às cegas nesse caminho. Tem muitas coisas ocultas nele que você não está percebendo ou não está vendo os sinais. E ela quer te alertar ou ela quer te trazer alguma sabedoria, algum conhecimento do caminho aí que você está neste momento, que você escolheu, que você está seguindo, enfim. Então vamos às mensagens, às principais cartas, energias que vieram para vocês hoje. Lembrando que eu estou fazendo essa leitura para vocês também com uma luz mais escura, uma luz mais conectada com a energia de Hecate, da cor índigo, nessa cor mais roxa, nessa cor que traz também esse ocultismo, para trabalhar também na sua energia, o lado oculto aqui que você precisa saber nesse momento. Então vamos começar. Como o Hecate tem essa energia tríplice, então vamos trabalhar aqui também presente, passado, futuro, na sua energia. E então aqui na energia passada, eu vejo vocês muito orgulhosos, mas aqui eu acredito que não é num bom sentido. É num sentido ruim para vocês. Vocês se colocam como, eu posso. Eu banco isso daqui. Então eu acho que querendo provar alguma coisa para alguém, pode ser também por conta de algum conflito. E aqui é uma energia muito solo, muito individual. Então vocês se lançam em alguma coisa sozinhos e vão lá. E basicamente aqui eu acredito que vocês estão quebrando a cara já por ter ido com essa energia nessa situação, de ter começado alguma coisa nessa sintonia de eu posso, eu vou te provar aqui que eu posso, eu consigo.
e não é um bom lugar para vocês, porque as energias que vêm em seguida quebram muito essa energia inicial de Todo-Poderoso e Toda-Poderosa. Isso não significa que vocês não sejam isso. Eu acho que vocês são. Mas nessa situação aqui em específico que está sendo trazido aqui na sua mesa, não está sendo legal para você, porque com certeza era uma situação que você precisava de ajuda, não era uma situação aqui para dispensar, não só ajuda, mas para dispensar mesmo recursos. A sua energia fala muito de material e fala de uma pessoa que se coloca que está pronta, que se coloca toda poderosa, mas na verdade ainda está começando, ainda está ali engatinhando. Então é um declínio. Quando você se coloca dessa forma, acaba atraindo declínio, acaba atraindo aí derradeira. Então a sua energia, eu acho que a energia que você se colocou é muito além da sua capacidade nesse momento, é muito além do que você pode entregar e do que você pode fazer de fato. E como vem muita energia material, então, por exemplo, você pode ter se colocado assim: ah, eu vou morar sozinho, sozinha, eu vou me bancar, eu vou fazer o que eu quero. Nossa, eu quero me libertar. Por exemplo, você morava com a sua família, você já coloca: ah, eu vou me libertar, eu vou ter o meu canto aí, eu vou ter liberdade, eu vou fazer o que eu quero. E aí, eu vou lavar minha louça quando eu quiser, vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tem muito isso aqui. Só que quando você vai para a vida real, você vê que não é nada disso. Você tem que continuar num esquema, você tem que continuar numa organização na sua vida. Então, essas obrigações, essas tarefas que você já foi criado ali para fazer, elas existem porque no dia a dia facilita. Então tem uma raiz ali, tem um porquê. E isso se estende para toda a sua vida. Tem que ter uma organização. Então quando você coloca esse se bancar, só olhando, né, a liberdade, quando você não tem que dar satisfação para ninguém da sua vida, isso é ótimo, claro. Mas quando você pode bancar. Isso é ótimo quando você realmente tem estrutura. Então aqui você se colocou como uma pessoa muito bem estruturada, sendo que você não estava, principalmente nessa situação. Às vezes a gente não está falando sobre tudo, né? Com esse exemplo eu estou abrangendo tudo. É quando uma pessoa se lança mesmo sozinha. Às vezes é só uma área, mas é que essa área pode estar influenciando em outras ou até atrapalhando. Então, aqui, voltando para a leitura, aqui vocês se lançaram, colocaram ali que iam se bancar, que iam se libertar, né? Nossa, eu tudo posso, tudo conquisto, mas aí já foi para a realidade, aí já bate aquela carência, já bate aquela falta. Aí sente falta do ninho, sente falta ali, né, até das obrigações, sente falta até da chamada de atenção, de ter até um responsável e percebe que não era assim tão libertador como você achava. E as energias ali de futuro próximo já mostra vocês tendo ali que tirar de um santo e colocar em outro, né? Que é aqui já mostra aquela escassez financeira mesmo, a vida material como ela é. E é difícil dar conta de tudo sozinho, é difícil você cuidar da sua casa, você cuidar de comida, de trabalho, de estudos, tudo sozinho. Então, aqui eu acho que você escolheu um caminho que estava muito além da sua capacidade. E você está tendo que se desdobrar para dar conta. Então, essa é a realidade que você está vendo agora, que o que você pensava e o que você colocou para essas pessoas, e também é a forma que você está se vendendo, não está dentro da sua realidade. Agora que você colocou o pé na realidade ou já está colocando, você está vendo que não é bem assim, que você tem muito para aprender, você tem muito ainda para caminhar nessa rota aí que você está, para estar lá onde você se colocou. Ainda falta muito. E aqui também, para casos mínimos, tem pessoas aqui que arriscaram muito alto. Estavam até num patamar legal, mas arriscaram muito, seja por algum tipo de golpe, ou foram passados para trás, ou
acreditaram em alguma coisa mais fácil e pensaram: nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Trabalhando, me dedicando, se eu posso muito mais. Então aqui também tem uma ambição, tem um desejo de crescer muito rápido. E na sua energia final tá falando de adaptação. Tudo precisa ser adaptado. Você precisa ir entrando numa energia, ou quando você está indo para um caminho novo, você não simplesmente entra naquele caminho, você vai chegando, vai sentindo, vai vivenciando. E aí você vai crescendo, vai criando casca, estrutura. Então, tudo são fases. E aqui o que dá para perceber nesse grupo é que você não respeitou uma fase da sua vida, você não respeitou uma jornada, um trajeto que você precisava passar. E você já quis se colocar lá em cima. Então, a queda é certa. Então, a dificuldade também é certa quando você vai desse jeito. E com certeza você foi aqui por conta de algum desentendimento, de algum problema. Você já colocou uma banca para si muito pesada. E tá difícil agora de levar. Então, assim, o seu caminho agora ele vai ficar mais difícil, porque você foi dessa forma, você queria provar coisas para alguém ou para várias pessoas, e aí fica difícil porque você está colocando uma coisa que não é real e às vezes é até inalcançável para você nesse momento. Talvez é além das suas forças, é além das suas capacidades e você só tinha que se colocar aberto, aberta a vivenciar as fases, a ir subindo, a ir crescendo, a ir se desenvolvendo. E basicamente aqui está falando que não acredite em milagres, sabe? Milagres que na verdade são golpes, né? Porque milagres assim, que do dia para noite você vai enriquecer, que do dia para noite você vai pegar atalhos. Muitas coisas nas nossas vidas não têm atalhos. Então, com certeza, isso que vem para você hoje, a área que vem para você hoje, é uma área que não tem atalhos. Tem que passar mesmo, tem fase, tem às vezes perda, tem crescimento. Então, não tem como simplesmente você já se colocar, porque aqui a energia inicial é um 9 de ouros. E aqui a energia final é um 3 de ouros. Então, é um declínio. E também não tem como você não passar por todas essas fases, né? Igual já veio logo de cara o 9, tudo bem você querer chegar lá no 9, ou num lugar ali que você pensou, que você almeja, enfim. Mas para chegar lá você precisa passar pelo 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e 9. Tem as fases. Por isso que aqui no tarô, nos naipes dos arcanos menores, eles trazem muito essas energias que são comuns, que é do nosso cotidiano, do que a gente passa para chegar num 10, para chegar numa conclusão, porque a gente precisa disso. Isso faz parte. E você aqui de alguma forma tentou atropelar aí alguma coisa, ou foi ofertado para você alguma coisa, porque quando a gente também está trabalhando com energia oculta, tá trazendo muita verdade, né? Tá trazendo ali o que você não tá querendo às vezes enxergar. E se venderam para você, né, um sonho que não existe, então é hora de você enxergar. E aqui, por exemplo, de trabalho, se você quer chegar num patamar muito alto, tem essa energia de ambição aqui, tem essa energia de estrutura, tem uma pessoa que quer se bancar, isso é maravilhoso, uma pessoa querer isso. Mas ela tem que entender que vai ter um caminho para ela chegar lá. Ela não vai virar uma chave e vai se tornar aquela pessoa. Ela precisa, inclusive, para ela mesma, passar por certas fases para ela ter elementos para crescer. Assim como a gente dentro da barriga da nossa mãe. A gente precisou de tempo, a gente precisou ali também das nossas mães, dos nossos pais, para que a gente se desenvolvesse ali dentro para vir para fora, para vir para o mundo real. E a sua vida vai seguir nesse esquema.
E essa deusa Hecate, ela também trabalha nesse esquema, né? De fases da vida, de nascimento, vida e morte, porque é as fases das nossas vidas. Então, assim, respeite fases, basicamente, que tá falando, e não se coloque num lugar que é demais para você. Acho que a mensagem principal da sua energia hoje é isso. Você se colocou num lugar muito alto. E aí a queda é muito maior. Então aqui basicamente está falando começa devagar, começa dentro das suas possibilidades. Por isso que veio essa carta também de adaptação. Você não precisa simplesmente jogar as coisas para o alto e ir em um outro caminho, porque às vezes isso para você é muito destruidor. Você pode ir adaptando, você pode ir sentindo, vendo se aquilo ali é para você. Não precisa, sabe, ir cortando já e já ir se colocando em um novo lugar, porque você também precisa ter alguma preparação até para fazer isso. Então, aqui, basicamente, a situação que você trouxe hoje é que precisa ir criando bases, precisa trabalhar nas bases. Não adianta só pensar lá no depois, na realização. Aqui precisa ter o pé no chão. E você é capaz de realizar, você consegue mais. Tem passos aqui que precisam ser respeitados e precisarão ser seguidos. Essa é a mensagem, assim, estrutural da sua energia. E se você não respeitou isso, é igual o joguinho ali de casinhas, né? Que você vai avançando, avançando até chegar ao objetivo final, ao ponto final. E nesse joguinho, às vezes que joga os dados, né? Às vezes você tem que voltar a algumas casas. Às vezes você demora ali em algumas casas. E aí você vai de novo, volta de novo. E vai avançando, vai avançando. Quando você vê, você tá no final. É basicamente a sua situação. Então não tem como você simplesmente se lançar lá no final, se colocar lá no final e esquecer o meio do caminho. Esse meio do caminho ele é muito importante. Ele vai fazer parte da sua formação. Não tem como seguir aqui sem isso. Então, num pensamento mais prático, se for de ordem ali material, trabalho, financeiro, estudos, não, você não consegue simplesmente conseguir aquele lugar, aquele posto, aquele salário, aquele título, você não consegue do nada. Você vai ter que seguir uns requisitos, você vai ter que fazer um curso determinado, você vai ter que fazer uma prova. Então aqui não tem um jeitinho, não tem um truque, aqui é realmente trabalho, é construção. Começa das bases, vai subindo, vai crescendo e chega no topo. Então, basicamente é isso. E é muito interessante aqui as cartas finais que eu tirei de conselho para vocês, trazendo essa energia tríplice, né? Com possíveis 3 opções, caminhos. Aqui saiu só as 3 as. Ou seja, recomece, volta lá do início. Igual eu falei do joguinho, né? Você tirou um dado, o dado que a deusa jogou aqui para vocês é volte do começo, volte lá do início dessa situação, porque você tá já num ponto que parece que você só seguiu mesmo, você não aprendeu nada. Tem pessoas que ou estão num trabalho que não tem nada a ver, precisa mudar mesmo, precisa ir para um outro tipo de trabalho, mas dentro do que ela quer fazer, que ela quer almejar ali de carreira profissional, então tem que voltar lá do início mesmo, não tem como fugir. Às vezes você tentou pegar um atalho aí pensando, vai ser mais fácil, vai ser melhor. Não, não vai ser. E aqui também de estudos, né? Não adianta dar jeitinho em estudos. Aqui precisa de algum tipo de base. Não adianta você fazer um curso técnico. Com certeza aqui a gente está falando de curso mesmo, de faculdade. Precisa, fazer algum tipo de especialização. Porque aqui é muito dentro do que você quer, de onde você quer chegar. Então, assim, tem requisitos, aqui tem ordens que precisam ser seguidas, ser respeitadas. E também aqui fala de dinheiro também, nessa energia toda. Também mexe com dinheiro, né?
Como eu dei o exemplo de uma pessoa que vai morar sozinha, ela não dá conta de tudo sozinha. Então, às vezes, ela vai ter que pagar alguém ou vai ter que pedir ajuda mesmo. Então, assim, essa banca toda é muito complicada de você manter. Seja para coisas assim maiores ou seja para coisas aqui menores. Como eu falei, tem requisitos, tem ordens, então você tem que seguir esses requisitos e essas ordens. Não adianta fugir. E essa energia para voltar do início também tá falando assim, volta para a humildade. Volta para a energia baixa aqui da situação. Volta lá para o começo, abaixa a cabeça, porque aqui eu acho que você ergueu muito sua cabeça e veio num tom de prepotência também aqui. Então, abaixa a guarda. Basicamente, está falando isso. Abaixa a sua guarda. Abaixa a bolinha também nessa situação, porque você precisa. Você precisa de ajuda, você precisa de sabedoria, que às vezes vai vir de outras pessoas. Você não pode se colocar aqui como o sabichão. Você não pode se colocar aqui como todo-poderoso. Precisa de muita humildade, precisa voltar lá no início e se colocar como um aprendiz, se colocar aberto. E aqui fala muito de começo. Energia de as é energia de começo. Então, para quem tá na energia, porque cada uma aqui pode estar numa energia diferente dessas três que eu falei no começo. Para quem tá naquele lugar de prepotência, já corta. As de espadas, corta isso. E aqui também, corta também aqui eu acho que é mais comportamento que você tá. De prepotência, de soberba aqui, eu posso, tudo eu posso. Olha, eu vou provar pra vocês. Corta fala, se você fala isso, não fica falando isso, porque geralmente a gente acaba atraindo o contrário, né? Quando a gente fala, eu vou provar pra vocês que eu sou o melhor, que eu sou a melhor. Então, corta essa. Já tá pedindo aqui sem essa, porque você já tá cavando a sua cova quando você fala isso. De destruição mesmo, de atrair muito mais. E você acaba atraindo mais lanças no seu caminho, né? Porque aí as pessoas vão acabar lançando mais coisas ruins pra você do que o contrário, se você não falar nada. E também nesse lugar de, quando eu tiver minha casa, minhas coisas, nossa, eu vou ter liberdade. É um lugar aqui, esse lugar de liberdade que você coloca é um lugar de uma pessoa muito bem de vida. Então, até você chegar lá, ter essa liberdade que você pensa, falta muito. Então, quando você joga isso numa briga, quando você joga assim, eu vou ser essa pessoa fodona, é muito difícil, assim, de manter, sabe? É algo muito difícil. Então, nem coloca isso em briga, nem fica falando muito disso, até porque você precisa de ajuda. Basicamente, na sua energia tá falando que, você precisa de pessoas ali ajudando ali no seu sonho, na sua carreira. Essa conversa aqui de liberdade, essa conversa é muito utópica, é muito. E também no lugar de birra, sabe? De birra pelas coisas que estão te incomodando. Então, isso não te ajuda. Então, tá pedindo já para cortar. E as de espadas fala muito de você ser direto, você ser decidido. Então, se você decidir alguma coisa, segue. E como tá falando de começo e tá falando também de passos, de fases que você tem que seguir até o final, às vezes aqui tá falando comece e termine alguma coisa. Porque pode ser que você comece as coisas e não termine. Então aqui se desafie, tome uma decisão, faça uma escolha e siga num caminho. Não adianta você ficar mudando de caminho. E nisso também as outras pessoas acabam tendo ali que investir em você, investir no, sei lá, no seu negócio, na sua área de estudos profissional, enfim, elas também estão investindo, seja de várias formas que elas estejam te ajudando. Você até reclama ali com elas, mas elas também fazem parte desse esquema aí que você escolheu. E aí você larga no meio do caminho, aí você pensa assim, não, se eu fizer outro atalho vai ser melhor. Só que aí você tá deixando outra coisa para trás, você não termina nada. Então tem essa energia aqui de começo, meio e fim. Tanto que a energia aqui é que te trabalha. Então você precisa também terminar as coisas. Não adianta deixar as coisas soltas,
ou parar na metade, ou parar no começo, aí fica trocando de estação, fica trocando de caminho e aí nada termina. Você nunca chega naquele lugar e você começa a acreditar mesmo em mágica, em milagre. E aqui ela está trazendo para você que a vida é muito o caminhar, é você seguir uma rota e do começo ao fim. E tem coisas que a gente vai largar? Tem, a gente pode largar. Mas aqui na sua vida, pelas energias que vieram, você deve estar fazendo muito isso. Ou numa área específica aqui que você trouxe. E aí ela nunca chega lá. Aquele lugar ele sempre vai ficando ali mais surreal para você. E você vai entrando também nesse mundo ilusório e não faz na realidade o que tem que ser feito. Não segue os passos que devem ser seguidos. E aí fica difícil. E aqui a segunda energia é para quem tá naquele lugar de eu me arrisquei, tô em dúvida, já tô num caminho, mas tô voltando para trás. Tô voltando lá pro zero de novo. Tem casos que é necessário voltar pro zero mesmo, que você se dá conta de que, poxa, esse caminho não tem nada a ver mesmo, eu segui até aqui, mas também tem aquele lugar que eu falei, de uma pessoa que não tá terminando nada, tá sempre desistindo. Então aqui tá pedindo uma energia nova. Então aqui tá pedindo para você tentar mais um pouco, para você ter certeza se você quer largar isso mesmo, se você quer voltar lá pro início, porque aqui também tem casos de pessoas que não tá no início, mas fica só sempre no meio do caminho e volta para trás, no meio do caminho e volta para trás. Então fica sempre nessa aí, nesse modo repetitivo e não conclui. E aí também não chega naquele ápice que gostaria. Então aqui precisa de energia nova. Então às vezes você precisa renovar suas forças, as suas crenças. Às vezes você já tá para fechar um ciclo, você já tá para concluir alguma coisa, algum estudo, alguma etapa. E aí você também se joga aquela energia ruim, você se joga um monte de poréns e aí acaba voltando pro zero de novo. Então acho que aqui tem que repensar muito se quer desistir. E aqui, na energia final, é para aqueles que estão muito. Que já arriscaram, né? Que já largaram no meio do caminho mesmo, ou já pensaram, não, eu vou meter o pé dessa casa, eu vou morar sozinho, sozinha, vou arriscar. E aqui é aqueles que já estão na situação mesmo, já estão vivenciando a situação e passando muito perrengue aqui, tendo que fazer muitos malabarismos, né, de contas, de áreas da vida, porque quando você está sozinho é difícil. Então aqui tá falando para vocês basicamente pedirem ajuda, né? Vou descer, né, descer desse pedestal aí, tirar esse excesso de orgulho, pedir ajuda. Vocês precisam de ajuda, precisam de troca. E aqui essa energia final é para como é a pessoa que já está passando pela situação, ela também não tem como ficar pensando muito, ela já está vivendo aquele drama, aquela dificuldade. Então aqui é se reinventar dentro das suas possibilidades, é buscar mesmo formas concretas, fazer mesmo, fazer acontecer. Aqui não é ideia, aqui não é fala, aqui é fazer. Aqui é energia material. Então, se eu peço ajuda para alguém, realmente aquela ajuda vai me impulsionar. Então, se eu chego no nível de tirar toda aquela banca, de ter mais humildade, é porque eu estou precisando de ajuda. É porque aquela troca, aquela ajuda vai fazer diferença na minha vida. E vai fazer. Só que também para você fazer esse movimento de pedir essa ajuda, para alguns casos, é o fim do mundo. Mas eu acho que aqui vai ajudar muito. E precisa dessa humildade, precisa dessa troca. Então aqui a energia final é simplesmente fazer. Tem que fazer coisas novas. Às vezes a situação ali tá emperrada porque você também não tá trazendo novidade. Então aqui precisa fazer e acontecer mesmo, agir. E fazer com o que você tem nas mãos. Eu sei que tá difícil aqui para as pessoas que estão nesse ponto, mas às vezes tá mexendo também com a sua criatividade ali dentro de uma dificuldade. Então e também aqui tem oportunidade.
alguém já te ofereceu alguma coisa, está sendo ofertado alguma coisa para você, então é melhor você aceitar. E como nessa energia toda falou de uma pessoa que se colocou muito à frente do seu tempo, muito à frente do que ela é capaz de fazer, então aqui às vezes você tem que aceitar aquele emprego lá que você não quis, né? Que você pensou, não, imagina, eu sou demais para essa área aqui. Para que eu vou fazer aquilo? Não, mas às vezes você tem que fazer aquele trabalho ali extra. Às vezes você tem que ser aprendiz em alguma coisa, um trainee, um estagiário. Às vezes a mensagem inteira tá te falando, não, você tem que começar ali do começo. Para você vai ser importante. Não deixe isso passar. E aqui eu acho que você tem que respeitar essas fases, adapte aí a sua situação, toda a mensagem que veio, mas é importante que você passe por esse lugar de aprendiz. Tem alguma coisa aqui que você ainda não sabe dessa história, e só nesse lugar de aprendiz, só nesse curso, só com essa prova, você vai chegar lá aonde você tanto almeja. Então, esse último grupo é muito do concreto. É muito do que está passando, do que está vivendo. Então, é aproveitar ali a oportunidade que chega, é aproveitar uma mão amiga. Então, assim, não tem muito para onde correr. Quem está nesse nível aqui já deu no pé, já tentou, já tá com falta mesmo, já tá passando perrengue. Então, é fazer do limão a limonada. Então, aqui não tem também muito para onde fugir dessa situação. Porque os outros casos ali, eu acho que tem gente que ainda não fez tudo isso, mas poderia fazer. E às vezes essas tochas, né, essa iluminação, já é para evitar que você faça o mesmo que muitos aqui já fizeram e já estão no perrengue. Então, assim, no geral é isso. Eu não sei se ficou compreensível para vocês, porque a energia dessa deusa é muito oculta. E parece que as mensagens também vieram de formas ocultas aqui. Mas eu acho que no geral vai se encaixando, cada um vai se encontrando no que foi dito aqui e vai internalizando ali o que precisa, né, para elucidar aí algumas coisas do seu próprio caminho. Bom, agora eu vou ler um trecho final para vocês, para ajudar, se não ficou muito claro. Dentro dessa leitura, vai ser do tarô mitológico, como é uma deusa grega, né? Eu vou trazer uma carta final aqui para vocês e vou fazer uma leitura aqui só para deixar aí para vocês refletirem e para ajudar ainda mais nessa leitura de hoje. Vamos lá. Então a carta aqui que saiu é o 3 de ouros. Vamos à leitura. O 3 de ouros, comum a todos os três dos arcanos menores, implica uma integração inicial. E aqui podemos ver Dédalo recebendo as primeiras recompensas por seus trabalhos. A integração inicial representa os primeiros estágios da concretização de um projeto que é parecida com a finalização da estrutura externa de um edifício antes que qualquer estrutura interna ou decoração tenha sido desenvolvida. Dédalo conseguiu uma posição firme no início de sua carreira, apesar de ainda não sabermos se ele poderá reforçar essa posição para fazer com que seja permanente. Pelo que sabemos do mito, ele não conseguiu. Portanto, a integração inicial do 3 de ouros não é o estágio final de um projeto. Pode haver muito trabalho, dificuldade e risco antes de nos considerarmos materialmente seguros. Bom, grupinho número 1. Eu achei todo a ver aí. Então, vou deixar aí para vocês refletirem. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtem, comentem. Isso ajuda muito a gente a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. E eu te espero encontrar em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. E fique com a energia de Hecate. Fique com essa iluminação. Até mais. Tchau, tchau. Olá! Hoje você se conectou com o grupo número 2
E aqui veio para vocês os cachorros de Hecate. É uma energia de guardião. São eles que fazem ali a proteção de Hecate. São os fiéis escudeiros dela. E, de alguma forma, você se conectou com essa energia. Então, aqui vamos falar sobre os seus protetores, os seus guias protetores, sejam forças animais ou sejam forças que para você se apresenta de outra forma, até humana ou de luz, enfim, mas são energias que te protegem, que te tocam ali e que de alguma forma influenciam na sua vida, principalmente na espiritual, na sua caminhada espiritual. Então, o que dá para perceber desse grupo que a entonação aqui que virá é espiritual. Então, aqui pela sua mesa, dá para ver que no passado, vamos trabalhar aqui na tiragem também, a energia tríplice de Hecate, que é o começo, meio e fim, presente, passado e futuro, e vamos ir trabalhando e ir encadeando aqui na sua tiragem. Então, no passado, eu vejo que vocês vieram com uma boa proteção aqui, energética. Vocês tinham boas programações na vida de vocês, principalmente a espiritual. Então, aqui tem muita luz com vocês, tem muito aprendizado na caminhada espiritual aqui de vocês na Terra, nessa vida terrena. Vocês têm muita luz, vocês devem ter percebido aí ao longo da vida de vocês que tinha uma luz que acompanhava, tinha algum guia sempre apareceu, sempre protegeu, sempre trouxe algum tipo de iluminação. Eu vejo vocês também, pessoas muito iluminadas, pessoas muito inteligentes aqui, pessoas bem esclarecidas aqui. Vocês não são pessoas aqui que simplesmente é fácil de passar para trás. Vocês percebem muitas coisas assim, tem muita clareza. Eu acho que também tem a ver com a crença de vocês. Então, vocês têm muita clareza, principalmente hoje, porque fala muito de presente. Hoje vocês sabem muito bem sobre a crença, o que vocês acreditam, ou sobre o que vocês passaram lá atrás, ou o que vocês viram do mundo espiritual. Hoje vocês têm muita clareza. Acho que vocês também estudaram muito e aí entendem esse passado, entendem o que, sei lá, o que vocês sonhavam. Aqui tem muita forte energia de sonho, energia de premonição. Então hoje é muito mais claro para vocês do que era antes. Eu acho que antes, principalmente ali na infância, na adolescência, era algo muito mais aflorado. E hoje é mais assim no ar da consciência, da clareza mesmo. E vocês são pessoas que veem muitas coisas. Aqui tem pessoas que são videntes, clarividentes, que vê. Aqui tem muito a visão. Atualmente tem muito a visão. Então vocês são capazes de ver auras das pessoas através também da energia delas. Eu acho que vocês veem formas energéticas ou podem até ver mesmo seres de outros mundos, verem luzes, ou verem também cenas que pode ser de sonhos lúcidos ou que vem mesmo na mente de vocês. Tem essa capacidade aqui de visão muito forte, pode ser também do terceiro olho. Então aqui são pessoas que têm uma energia espiritual muito forte aqui. Alguns casos até tem missão, algum tipo de missão aí, tem algum trabalho de luz para fazer espiritualmente. Mas aqui tá muito assim também do espiritual para vocês. Eu acho que muitos aqui já estudaram, têm muita capacidade, são pessoas que vieram aqui com missão de trabalhar aí pela luz, de trabalhar para esclarecer pessoas, tirar as pessoas, sabe, da lama, daquela lama energética, daquela energia pesada, daquela energia ruim. E seja também através de trabalho mesmo, profissional, e também algum tipo de trabalho aí de estudos. Vocês têm essa capacidade,
Vocês têm essa iluminação, vocês são muito iluminados, vocês têm seres protetores aí com vocês, guias, enfim, com essa energia dos cachorros de Hecate, né? Esses seres que rodeiam vocês, eles não só protegem, mas também passam muita luz, muita sabedoria para vocês. Mas adivinhem só, isso tá só no mundo ali espiritual que vem para a direção de vocês. Na vida prática de vocês, eu não vejo essa energia sendo trabalhada. Ou vocês ainda têm muita insegurança, veem muito, ou percebem assim as coisas, mas não conseguem ali na prática fazer alguma coisa com aquilo, ser também, né, algo útil. Vocês ainda não acharam isso. Ou é assim, sabe? Tem muita gente que tem essa energia espiritual aflorada ali, também do ocultismo, esotérico ou de outras áreas aí espirituais, mas também não trabalha ali, não busca lugares específicos para melhorar, né? Porque aqui fala muito de prática. Ou também tem pessoas aqui que estudaram muito, mas na prática aqui é zero. Não sabe praticar, não sabe colocar essa iluminação para fora. E isso acaba não sendo muito positivo, porque você fica ali com o seu campo muito aberto. E nem tudo que vem também para você é luz. Nem tudo também é só luz, né? No mundo espiritual tem de tudo. Então, essa prática que você traz para o mundo 3D, que é o mundo que você está encarnado, ela precisa também exalar, ela precisa tocar outras pessoas, ela precisa ter serventia, porque ela para em você e ela não flui mais. E aqui com você eu acho que ela poderia fluir através do material, através de trabalho. Então tudo que você fizer pode virar ouro, mas no sentido espiritual, assim. Tudo que você fizer vai render, vai tocar muitas pessoas, vai fazer sentido, vai tirar, sabe, aquela massa energética ruim da cabeça das pessoas, vai tirar coleira, capacete, larvas astrais, tudo que você pensar assim, desses dispositivos que fazem as pessoas ficarem manipuláveis, cegas até, espiritualmente falando, você tem capacidade de tirar. Talvez aqui está sendo para você uma confirmação do seu trabalho espiritual, do que você já tem ali uma conexão, mas é como se você não sentisse as coisas na prática. Você vê, você tem essa capacidade de visão, mas eu acho que o tato ali tá difícil. E também, por exemplo, tem aqueles que trabalham em centros espiritualistas e dá passe, né? Conversa com as pessoas e não sente aquela energia passando, não sente, sabe? Não tem aquelas sensações no tato. E acho que a sua energia está pedindo que você comece a se praticar para trazer outras sensações dentro aí da sua espiritualidade também. E o mundo espiritual, quando a gente está estudando, tem uma gama de coisas ali para você aprender. E eu acho que ficar também só fixado na visão, eu tenho que ver para crer também, é complicado, porque aqui você tem capacidade demais. E com esse seu trabalho, né, que você já vem aqui com essa energia, com os seus guias ali que estão, acho que tentando ali te empurrar para você entrar nesse trabalho. Mas do seu lado eu sinto que tá difícil. Você tem muito assim, muito para entregar. Mas quando você também não se coloca em prática de fazer alguma coisa, quando você não faz a sua parte, fica difícil. Porque esses seres, eles agem por você, através de você. Eles não estão aqui. São consciências, são energias, são luzes, mas eles não estão aqui. Quem está aqui é você. E você pode trazer o aprendizado deles, você pode trazer boas energias deles para as pessoas ali que vão procurar o centro que você trabalha, ou o Coven que você também trabalha, atua ali, enfim, ou está estudando, mas precisa trabalhar junto com essa energia,
Para quem é mais da energia ocultista, de bruxaria, precisa colocar em prática os estudos, sintonizar aí com os deuses que têm conexão, que têm ligação e fazer as práticas. Fazer rituais em determinadas luas, em determinadas datas, épocas do ano, porque tem um calendário todo, né, para ser seguido. Tem que fazer, tem que ver o que tem conexão com você, porque luz, sabedoria, esclarecimento você tem de sobra, mas você não tem prática. E a prática é o que vai coroar tudo. Porque sem prática, isso termina, como eu falei, isso termina em você. E aí não flui, não dá continuidade. Não, esse trabalho ele não segue. Por isso que vem as missões. E tem missão que tem algumas pessoas que pegam, outras não. E se você não pegar, é triste, porque muitas pessoas aí vão ficar sem aprender muita coisa, sem receber muitas bênçãos que viria através de você. E você já traz, eu acho que de outras vivências, de outras vidas, você já traz muita sabedoria. E tem gente que nem às vezes nem sabe a sabedoria que tem, porque não provoca aquilo, não traz, não invoca, né? Vem muito assim invocar, não invoca aquela energia, não invoca aqueles seres, não trabalha com eles, fica ali num lugar muito pequeno. A sua energia é muito grande que vem aqui. Os seus guias, a sua capacidade, as suas proteções são muito grandes, mas você ainda se coloca de uma forma muito pequena. E aqui também tem energias de mensagens. Você não capta mensagens. Às vezes você vê, você tem a visão, mas só a visão não vai te trazer as mensagens. Então tem que trabalhar os outros sentidos aí para que você capte mais sabedoria desses seus guardiões e repasse. O interessante aqui é que seja repassado, que isso flua, que isso vá para frente. E com certeza isso vai crescendo em você, vai crescendo à sua volta e vai te ajudando e ajudando as pessoas ali que fazem parte de algum determinado lugar que você vai trabalhar, que você tem algum tipo de missão ali espiritual. Então, assim, a sua energia, grupinho número 2, é de muita espiritualidade. Com certeza aqui você tem um contato, ou sempre teve, com uma espiritualidade maior aí. Você já vem com muitos dispositivos dentro de si que já foram instalados aí, mas que precisam ser usados, como se fossem aplicativos de celulares, por exemplo. Você já tem muita coisa pronta, mas precisa também de uma sabedoria para acessar e precisa do praticar para ter segurança, para ter o aprendizado e para crescer também dentro daquela área ali que você vai escolher, dentro da espiritualidade, do seu caminho espiritual também. E sem prática não tem evolução, sem prática não tem acontecimento ali na sua vida terrena. Então, aqui basicamente está falando que você precisa trazer para a prática. E essas proteções, né, essa energia do cachorro, que é uma energia que é muito amiga, que protege muito, é uma troca. É uma troca dessas duas partes ali que estão em conexão. Então não pense que é só rezar, pedir proteção, aqui é uma troca. Os guardiões trabalham com você numa forma de troca e eles também precisam que as energias deles sejam passadas. Eles precisam também atingir mais pessoas para imperar outras energias mais superiores, para a gente também sair, porque a sua energia veio muito forte, esclarecimento. Então a gente precisa cada vez mais de esclarecimento. Mesmo que a gente está aqui falando de energias ocultas, de sombras, mas a gente também está falando de tirar as pessoas de escuridão, a gente está falando de tirar pessoas de lugares que deixam elas numa baixa, que deixam elas manipuladas, fracas.
vulneráveis, fragilizadas. E isso também no mundo 3D acaba sendo uma fonte ali de exploração, né? Porque essas pessoas ficam fragilizadas, essas pessoas ficam submissas. Então elas também são muito sugadas, elas também acabam pela ignorância, pela descrença, pela falta de iluminação, pela falta de estudo, elas acabam sendo usadas. E o trabalho dos seres superiores, e também tem seres inferiores que acessam a gente, mas que trabalham para a luz, é sempre de tirar a gente dessa cegueira. E eu acho que esse é o seu trabalho também, na prática. E a gente pode fazer isso na prática, de várias formas. Então, aqui fala muito de trabalho. Então, tem que sair muito dessa coisa ilusória da iluminação, da espiritualidade e levar todo esse aprendizado, toda essa luz que você tem para a prática. Mesmo que de uma forma simples, mesmo que você também se ache muito pequeno, às vezes a gente não vê a força que a gente tem, a gente não vê a capacidade que a gente tem, e você tem uma capacidade muito grande. E na simplicidade ali, você pode tirar muita gente da sombra. Aqui também tem uma pegada de humor. Eu vejo aqui pessoas que são muito bem-humoradas. Se você for pensar, as pessoas ali, artistas que trabalham com humor, eles têm que ter muita criatividade. Para arrancar um sorriso, às vezes é muito mais difícil do que para arrancar ali um choro, uma emoção ali mais sensível do que um sorriso, né? Então eu acho que você tem essa capacidade. Então saiba usar. Trabalhe de uma forma mais focada na sua espiritualidade, que com certeza você vai fazer trabalhos lindos, você vai levar essa luz dos seus guias, ou se você se conecta com a energia de Hecate, você também vai levar a sabedoria dela para muita gente. Mas aqui eu vejo que é de uma forma muito objetiva, muito concreta. Aqui não é de ficar também falando muito, aqui é de mostrar para as pessoas, olha, como que muda a vida, sabe? Como que fazer isso muda a sua vida, faz os seus caminhos se abrirem, te traz essa iluminação, te traz consciência, te traz sabedoria, intuição. Muita gente está aí sem rumo na vida. Então você pode ser um ser aí de muita luz que pode abrir muitos caminhos aí, espirituais falando. E aqui de conselho, como vocês têm uma energia muito insegura nessa prática do trabalho espiritual de vocês, aqui saiu para que eu acho que vocês começarem um trabalho do zero, fazer um projeto nesse sentido, assim, mais espiritual, eu acho que vocês não têm essa vibe. Os guias, sabe, essa energia que vocês têm conexão já pode ter colocado aí para vocês fazerem algo no sentido, mas eu acho que vocês ainda não têm essa força, mas mesmo na prática, no mundo 3D, tem muita intuição, tem muita criatividade, mas na hora de colocar em prática é difícil. Então o que vocês podem fazer é se associem, vão a covens, igrejas, dependendo aqui da sua crença, se associe, vá estudar, mas basicamente vá trabalhar. Aqui fala de uma associação, mas de trabalho. Então vá trabalhar, vá testar o que você aprendeu, vai colocar em prática, vai conversar com as pessoas. Tem muitos trabalhos que são muito terapêuticos, que ajudam muito. Aqui também fala de aqui a energia de vocês, né, com o cachorro, é de uma energia muito amiga. Então, assim, sempre que tiver essa conotação de associação, mais de amizade, de ajudar o outro, de, sei lá, às vezes de levar um prato de comida, de levar uma palavra, de fazer algum estudo mais aprofundado, de tirar mesmo as pessoas dessa ignorância. Então, assim, são lugares que você deve investir, deve estar ali trabalhando. Tem muitas ONGs também
que não tem essa conotação espiritual, mas tem esse trabalho de olhar para o outro como um amigo, como uma pessoa ali que está precisando de uma ajuda. E como vem forte em vocês a prática, porque eu acho que vocês, por serem muito conscientes, mesmo que vocês tenham essa energia espiritual muito forte, vocês também são muito pé no chão. Então, eu acho que para a maioria aqui vai fazer mais sentido levar um prato de comida para alguém mesmo, fazer esse ato de ajudar alguém que está, sei lá, passando por escassez ou passando por algum tipo de dificuldade, que estar ali numa posição de mais conotação espiritual mesmo, de estar associado a algum tipo de igreja, algum coven. Talvez aqui muitos não se sintam confortáveis. Então, vá ajudar uma ONG, ou aqui também está chamando vocês para trabalhar com animais. Veio muito forte energia animal aqui. Vocês podem ajudar a luz trabalhando com animais. Talvez vocês não tenham essa conexão com pessoas. Esse praticar talvez seja difícil, então trabalhar com energia animal, com a força animal, com o seu lado também selvagem, trabalhar também com essas energias selvagens. Enfim, você tem uma gama de coisas aí para você pensar e trabalhar, mas vai para lugares que ele já está pronto para você ir mais praticar. Porque eu acho que aqui a maioria já fez muito curso, já aprendeu muita coisa, ou tem muita sabedoria já de vida que precisa acessar na prática. Precisa mesmo fazer. E aí vai dar resultado, e aí vai chegar a mais gente, porque eu acho que o que os seus guias estão querendo é que você repasse mais esse saber, repasse mais esse praticar para atingir mais pessoas, e aí a luz vai trabalhando mais e mais, e vai crescendo mais e mais, e vai mudando o nosso mundo. O nosso mundo ele está em evolução, por isso que tem muitas coisas ainda por fazer, tem muitas coisas ainda que não nos agrada, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aqui tá chamando você para fazer a sua parte, mesmo que você ache muito pequeno, mesmo que você ache assim que você é muito insignificante, que a sua luz, que você tem uma luz, mas que a sua luz é muito pequena, mas a sua luz pode iluminar muita gente. Então, a sua energia que é muito bonita e vale a pena que ser ainda mais trabalhada. E claro, basicamente, vamos trazer essa luz aqui pro 3D, porque a gente tá precisando, grupinho número 2. Eu tô precisando, você tá precisando, e essas pessoas aí que você vai acessar demais. Então, foca nesse trabalho aí, vocês têm algum tipo de missão, com toda certeza. Missão aqui mais de trabalho mesmo, de fazer. Aqui é muito fazer, sabe? De ser proativo. Eu acho que vocês já têm isso na essência de vocês, mas é muito lindo quando isso tá num trabalho mais voluntário, tá nesse lugar de ajudar o próximo. Vocês têm muito essa energia aqui. Então, canaliza no lugar certo. E também aqui, como sai o cachorro, também sai muito amizade. Talvez você esteja aí trabalhando essa energia em amizades que não estão aproveitando bem isso de você. E aí fica essa energia parada. Então, vai trabalhar com pessoas que você não tem muita conexão, que é aquela conexão de alma só, de ajudar, e não da vida. Porque na vida a gente tem outras coisinhas ali em jogo, e aí a gente acaba misturando, e nesse sentido aqui de trabalho mais espiritual voluntário, aí fica melhor. Aí não fica misturando as estações. E agora, para finalizar a sua leitura, grupinho número 2, eu vou ler um trecho final de uma carta aqui que saiu para vocês do tarô mitológico, e foi a carta do 8 de paus, e eu vou deixar esse trecho aí para vocês refletirem, e também sobre toda a leitura aí que veio para vocês. Vamos lá. No sentido divinatório, o 8 de paus anuncia um período de ação depois de um atraso ou de uma luta. Uma viagem pode ser implicada ou um longo trecho de frutífera atividade criativa, durante o qual a imaginação flui desimpedida, depois que as ansiedades e as tensões foram superadas ou resolvidas. Bom, grupinho número 2, eu deixo esse trecho para vocês refletirem. Muito obrigada por ouvirem a mensagem até o final. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido algum tipo de
iluminação para vocês, de sentido também. E eu peço que vocês curtam, comentem e se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente a crescer. E eu espero te encontrar em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, hoje você se conectou com o grupo número 3 e o elemento aqui dessa leitura é a chave de Hecate. Hecate é a detentora aí das chaves que abrem as portas entre os mundos. Então, na sua leitura, com certeza, aí você vai destravar alguma coisa, vai ter algum insight aí de alguma coisa que pode estar travada na sua vida ou algum tipo de solução, algum tipo de abertura aí que você está precisando nesse momento. Bom, aqui na energia de vocês, eu vou trabalhar essa energia tríplice da deusa de presente, passado e futuro. E vamos ver o que vai encadeando aqui na sua leitura. Vamos lá. Inicialmente aqui, energia de passado vem para vocês muito tédio, muita insatisfação. Com certeza aí com a porta que se abriu para vocês, com o que estava disponível para vocês não gostaram muito, não, ou estava sendo abertas portas aí, novidades, oportunidades, mas vocês não deram muito valor, não gostaram aí do que receberam, ou tentaram ainda te agradar, ofereceram outras coisas, mas não estava no seu gosto. Aqui a energia presente mostra vocês disputando aí alguma porta que é concorrida. Então, ao invés de ir para uma coisa que já estava disponível, não, eu vou, como diz o meme, eu vou atrás da humilhação. Infelizmente, o grupinho número 3 está indo atrás da humilhação, porque quando tem muita disputa, pode ter certeza que alguém aí acaba passando fome, alguém acaba aí perdendo, enfim. E eu acho que o que você está tentando é muito atraente, porque aqui na sua energia final fala muito de convenção, de sociedade, de padrão. Aqui tem algum padrão que você quer acessar. Você quer a porta, que é a porta. E aqui na última carta fala de família, de construção, de lar bem estruturado. E quando a gente olha na sociedade hoje em dia, vem muito essa energia padrão, né? De família padrão, de filhos, cachorros, enfim, aquela coisa do lar bem estruturado. E só que isso é muito disputado hoje em dia. Isso foi colocado como um ápice assim a ser alcançado e aquilo vai se tornando também escasso, né? É como se você tivesse que, sei lá, em alguns momentos até se humilhar para ter aquilo. Então fica colocando que aquela porta daquele lar, daquela estrutura é muito difícil de alcançar. É algo assim até impossível. Mas aqui, para você no momento, é ainda a disputa. Aqui na energia final, não quer dizer que você não possa querer isso ou você não vai acessar isso. Mas pelo começo, né, pelo seu passado, dá para ver que é muito fora da sua estrutura, porque você não sabia o que queria. Você não sabia nem com o que você estava insatisfeito, porque aqui não tem uma definição. E aí, de repente, eu quero uma casa na praia, eu quero uma família, eu quero cachorro, eu quero marido, eu quero esposa, eu quero filhos. Então, assim, eu acho que é um conjunto que de repente você se apegou, mas eu acho que aqui é muito energia de massa, é muito energia de convenção social que você está tentando se encaixar. Já que eu não consegui o que eu queria ou o que eu achava que eu queria, então eu vou para a energia de massa e vou querer o que todo mundo quer. E assim, no geral, as pessoas elas querem coisas muito padrões. E quando a gente fala de padrão, a gente está falando de coisas inalcançáveis, porque vai sempre colocando mais coisas, mais demanda, mais exigência num padrão e ele vai se tornando cada vez mais difícil de ser alcançado. Olha aí o que fizeram com a beleza feminina, né? Foram inventando tantas coisas que hoje o padrão de beleza feminina é um padrão assim tão fora da nossa realidade, como pessoas, como mulheres, que fica cada vez mais difícil de atender aquele padrão.
aquela regra de ser, você deveria ser assim, para ser aceito, para encaixar ali, para pertencer a algum lugar. Então eu acho que essa sua disputa basicamente é para pertencer em algum nicho, em algum lugar, em algo que já está formado. E como você estava com muito tédio, você não estava querendo pensar muito nas suas próprias exigências, no que você quer, aí você vai para a energia da massa. Ah, então deixa eu tentar aqui atender a essas necessidades de fora, que já são bem difíceis, né? E aí vai vindo a disputa, né? Porque padrão todo mundo quer. Porque aqui o que vem para vocês de padrão é aquela integração, é a completude, é quando eu tenho tudo, é quando eu sou tudo. E quando eu não tenho muito, ou eu acho que eu não tenho nada, então aquilo vira ouro para mim. E esse padrão da sociedade, hoje, ele é ouro. Ele é difícil de ser alcançado, poucos alcançam, porque realmente, se a gente for colocar assim na realidade, pouquíssimas pessoas têm acesso ao que a maioria gostaria, porque é o que é vendido pra gente o tempo inteiro. E aí fica aquela disputa. Mas às vezes a disputa, ela não é assim escancarada. Sem querer a gente está disputando. E a gente disputa também trabalho, a gente disputa às vezes no amor, na amizade, e vira uma briga sem fim. Mas tudo, na verdade, está focado no padrão, porque você tem que estar naquele lugar. Você vai ficar brigando com você mesmo, você vai brigar com tudo para chegar naquele lugar. Então, eu acho que muitas vezes é inconsciente, é do inconsciente coletivo. E também faz parte do jogo da vida aqui do 3D, né? Muitas coisas a gente faz, como eu falei do emprego, a gente faz mesmo pela necessidade. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode escolher no processo. A gente não pode colocar que tudo tem que ser dentro de um padrão, porque muitas coisas não dá para serem padronizadas. Então, acho que aqui você tem que pensar mais na sua essência, no seu íntimo ali, o que você quer, porque tem um desagrado aqui, tem uma insatisfação. E não é porque alguma coisa não está como você gostaria, ou não abriu ainda aquela porta que você gostaria, que você já tem que partir para essa energia aqui de massa. Porque para mim é uma energia muito over, é demais para você. E às vezes não é nada a ver do que você quer. E talvez algo muito simples poderia ser uma grande porta aí na sua vida, mas você vai olhar com um olhar mesmo de ruindade se abrir aquela porta, porque você vai pensar, não tá naquele padrão. Porque aí você já coloca uma coisa grande demais. Quando eu acho que no agora, no momento de agora, deve ser algo aí muito pequeno que tá aí te deixando nessa insatisfação, nesse tédio, que poderia virar as coisas aí positivamente, pelo menos em alguma área, ao menos uma porta. Ao menos uma porta tem que te agradar, grupinho número 3. Então não se fixe nessa energia de massa, não se fixe nesse ápice, porque tem uma caminhada para chegar até lá. E como que você simplesmente vai querer tudo ao mesmo tempo? Começa a realizar algumas coisas, começa a tirar algumas insatisfações aí da sua lista. Não dá para ficar descontente com tudo, porque é isso que a massa quer. Que você compre coisas, né? Que é o que já acontece hoje em dia, né? Com essa influência da rede social, dessas pessoas que passam o tempo inteiro mostrando a vida delas pra gente, que estão lá no ápice também, né? Porque elas ganham muitas coisas, elas vivem uma vida maravilhosa, porque tá vindo fácil. Porque na vida de todo mundo, no geral, não é assim. A gente não sai ganhando as coisas, simplesmente tá sorrindo todo dia. A vida no dia a dia é normal. Então, quando a gente fica acessando muito esse padrão, é cada vez mais difícil de chegar lá. E mais descontentamento. É bem essa cartinha aqui que veio para vocês na energia passada, que é o 4 de copas, né? Nada tá bom. Nada tá bom.
Tem uma sereia aqui perto dele, né? Belíssima ali, oferecendo uma copa ali, um novo sentimento, enfim. E nada tá bom ali pra ele. Então é essa energia aí que a gente traz muito hoje em dia, que você deve se conscientizar mais. E com certeza tem portas aí se abrindo para você o tempo inteiro. Não ao mesmo tempo, como eu falei, não é tudo ao mesmo tempo. E a gente também precisa se demorar em algumas áreas, algumas coisas da nossa vida. A gente não vai simplesmente abocanhar tudo que vier de uma vez. E aí fica nessa disputa, né? Tem gente que está disputando ali uma vaga há muito tempo, uma coisa que já não tem mais a ver com ela. Ou aí no campo amoroso, né? Fica ali tentando, ficando com alguém, nunca tem um relacionamento ali assumido, não evolui. E aí fica na disputa, né? E aí chega mais gente querendo mesmo que você tá ali brigando pra ter. E eu acho que aqui a energia tá falando que tem coisas que você não tem que brigar pra ter. Tem coisas que sim, né? Que é de cunho material, enfim, o dinheiro acaba falando mais alto, mas aqui a sua energia inicial é sentimental, né? Você tem que brigar também para ter receptividade nos sentimentos, para ter amor, para ter carinho, você tem que brigar por isso? Não, isso vem de graça, isso acontece, é uma conexão. Então, tem coisas, grupinho número 3, que não abriu a porta porque não tem conexão. Se fechou a porta, se não abriu nenhuma janela, não tem nada, não tem conexão com você. Não adianta você forçar. E essa disputa, por que eu tô falando tanto da disputa? Porque isso fica ali sem fim. E a gente fica nessa correria, igual o ratinho lá rodando no mesmo lugar e no fim não sai do lugar. E fica numa busca de nada, de uma coisa que criaram pra gente. Então, assim, eu acho que aqui você também tem que ter consciência que tem portas que você vai abrir na sua vida, principalmente essas portas mais sentimentais aqui, porque você vai abrir ali um sentimento no coração de alguém. Você vai abrir algo ali que é genuíno, que você não precisa brigar. Então pense mais nessas coisas. Pense mais em tudo aqui que veio para vocês. E aqui na energia final de conselhos, aparece muito essa energia, né? Essa vibe ilusória, que eu acho que é muito dessa força da massa, que isso acaba te impedindo de ver muitas coisas boas na sua vida, que te coloca muito nesse lugar de disputar, nesse lugar de estar sempre alerta, sempre pronto para brigas, querendo defender seu território, seu espaço, como se sempre tivesse alguém tentando pegar o que é seu, tentando te roubar. E isso também é ilusório, isso também é criação da massa, porque cria uma coisa muito difícil de alcançar. Então, quando você alcança, agora cuida, porque sempre tem alguém querendo roubar. Então, aqui tá trazendo para vocês esse padrão que ele é gritante, porque hora você tá ali disputando, hora você tá tendo que se cercar. E são energias, são estruturas muito difíceis, porque essa briga também excessiva, ela cansa muito. E essa contenção, essa força para barrar que alguém fique me roubando, que alguém tente pegar o que é meu, também é difícil de manter. Então, é tudo muito cansativo. Então, eu acho que a sua energia está pedindo para você ir com mais calma, para você também pensar no que você quer, pensar em coisas ali que dá para você realizar nesse momento, mas basicamente, olhe as portas que já estão abertas ou que se abriram aí para você recentemente. Sempre tem alguma luz ali, sempre tem algum atalho para você pegar. Não fica se prendendo a essas coisas, não fica se prendendo a essa convenção social, porque eu acho que é isso que está acabando assim com o seu juízo. E no fim das contas, você tá só fechando seus caminhos. Tá tudo fechado, você não enxerga nada, sabe por quê? Porque você se colocou no escuro. Porque esse lugar, ele não tem um caminho, que é justamente o que eu tô falando
dessas pessoas que se colocam, né, pra gente todo dia. Eu falo muito da rede social porque eu acho que é o mais forte hoje. É, qual que é o caminho disso aí? Como que chega lá? Não tem. Agora, se você for pegar uma pessoa, né, que seguiu ali o que ela queria, que foi de encontro com as raízes dela, com o que ela tinha conexão, ela foi seguindo ali as fases, tudo certinho, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, tem uma conexão de caminho ali, tem uma fluidez. Agora, uma pessoa que simplesmente tem uma ascensão do nada, não tem um caminho, não tem uma forma, não tem um trajeto ali, o que que você espera de disputar ali aquele espaço, aquele lugar? Então aqui eu acho que para cada um deve ser diferente, que pode estar falando de trabalho, pode estar falando de amor, de dinheiro, de outras coisas, mas eu acho que lá no fundo tem coisas que vale a pena brigar, tem coisas que não vale a pena brigar, que eu acho que a mensagem está falando disso também, de que não dá para você brigar por tudo. Nem tudo precisa ser essa canseira toda para as portas se abrirem para você. Então aqui tem muitos aprendizados dessa situação que você tem que ter e você se colocou numa redoma dessa história toda, com toda essa insatisfação de ficar esperando uma porta ali específica, de ficar colocando assim, só quando eu tiver isso aqui que eu vou estar feliz. Então nada importa para você, né? Sua família, seus amigos, o seu trabalho, seus estudos, nada importa se você não tiver aquele boy. Tem muita gente que coloca isso. Infelizmente acontece. Ou, nossa, só quando eu tiver com, sei lá, desse peso, com esse corpo aí que eu vou arrumar alguém. Ou eu vou colocar o meu biquíni. E nossa, e nunca vai colocar o biquíni, nunca vai lá na praia, nunca vai aproveitar. Não pode colocar. Você está colocando coisas assim muito pesadas para você. E é por isso que a porta não abre, porque as portas da vida, do dia a dia, do, do nosso geral, do nosso cotidiano, são portas às vezes mínimas. Me vem muito a Alice lá no País das Maravilhas, né? Que ela encolhe, tem horas que ela tem que encolher, tem horas que ela tá gigante, porque tudo depende da situação. Eu sei que tem coisas que são, né, como eu falei no começo lá, tem coisas que eu preciso disputar, que realmente é difícil, é concorrido, mas tem muita coisa que não é. E você tá levando tudo para um lugar de concorrência, que para você é muito difícil, para você é uma luta e sempre vai ser uma luta, porque sempre tá naquele lugar mesmo inalcançável. Então tenta trazer muitas coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, do seu comum. Tenta trazer para a sua realidade, para o que é bom para você e não para esse lugar ali que é muito longe. Porque aí é difícil de realizar. Aí é um mar mesmo de insatisfação e é só tédio, é só cara feia, é só desgosto. Então, tem muitas barreiras que você mesmo colocou por acreditar nesse lugar aí ilusório, por acreditar nesse lugar ao sol. E muitas vezes o seu lugar ao sol ele tá logo ali. Mas quando você não tá com um olhar mais, sabe, próximo ali do que tá próximo, quando você tá só lá na frente, tem gente que tá só lá na frente, tá só lá no futuro, lá atrás. E não traz aqui para esse futuro próximo, para esse logo ali. Aí fica difícil de abrir portas para você, fica difícil de ter realmente aberturas de caminho. E aí fica fechado. Você fica com a mente fechada, você não consegue ter capacidade de sair dessa redoma que você criou e tá sempre pronto para disputa. E aí é sempre essa concorrência, né, com tudo, essa dificuldade, sempre tem alguém ali atrapalhando o seu caminho, né? Alguém querendo o que você quer. Então aqui, na energia final tá falando para você, guarda suas armas,
Porque nem tudo é briga, nem tudo é disputa, nem tudo é guerra. Tem momentos aqui que são de trégua. Tem momentos ali que vão vir coisas na sua mão. Sem você fazer nada, você vai conquistar, você vai chamar. Já tem outras coisas que sim. Então, por isso que você tem que guardar essas armas. Para os momentos que são ideais. Mas aqui você está fazendo de tudo uma disputa. E você deve perceber que sempre tem alguém implicando com você, sempre tem alguém ali disputando alguma coisa com você, porque essa disputa também está dentro de você. Quando você se coloca nesse patamar ali inalcançável e ali todo mundo quer aquilo. Mas será? Para um pouco para questionar, mas será que você quer tudo aquilo? Tudo aquilo vai te preencher, tudo aquilo vai te fazer feliz, vai te trazer esse contentamento? Quando você olhar mesmo com verdade, você vai ver que não vai. Muitas coisas serão mínimas, mas vai te trazer esse contentamento. Mas é você que precisa ter esse olhar. Enquanto você tiver com esse olhar que na verdade é dos outros, é da massa, não é seu, você não vai enxergar portas, você só vai enxergar barreiras, porque é aquilo, nunca vai estar bom e você nunca vai estar adequado, adequada, você nunca vai estar do jeito certo. E aí é só rodando no mesmo lugar. Infelizmente é isso. Aí não sai do lugar, aí não tem porta mesmo que te ajude. Então, grupinho número 3, nesse momento, a mensagem aqui está chamando para você olhar para a sua vida, para as coisas que você quer, para as portas que se abrem para você com o seu olhar, com o que você quer, principalmente as coisas que é do seu poder de conquistar, que você não precisa brigar mesmo para ter. Isso aí colocaram na sua cabeça. Então é você que tem que tirar essas vendas, essas máscaras. E, enfim, essas coisas aí que estão na sua mente, que para você é verdade. E começar a trazer mesmo a verdade sobre esses assuntos. E muitas coisas são muito mais simples do que você pensa. Mas quando você traz essa energia toda de luta, você dificulta. Você está colocando para você que é tudo muito raro, tudo muito difícil. E as coisas também não são assim, não. No geral, assim, da nossa vida, das conexões, do que é nosso, não é assim. Grupinho número 3, então, precisa mudar o seu olhar. Mas para um olhar de mais realidade e mais pé no chão, de mais simplicidade mesmo. Que o simples funciona sempre. Bom, e agora eu vou fazer uma leitura final para vocês. Eu tirei uma carta do tarô mitológico e veio 4 de ouros. Eu vou fazer a leitura desse trecho e vou deixar aí para vocês refletirem de toda essa leitura, toda essa chave aí que veio para vocês hoje. Vamos lá. O 4 de ouros é uma carta sutil, pois não se refere unicamente à atitude mesquinha que faz com que o indivíduo fique muito apegado aos seus recursos, causando a estagnação da energia e a impossibilidade de angariar ganhos futuros. Essa carta também descreve o problema interior de falta de confiança e do medo em deixar fluir, o que pode resultar na estagnação, tanto material quanto emocional. Deixar a energia emocional fluir livremente faz com que também os recursos fluam e o indivíduo apegado demais, aquele que não consegue delegar autoridade, ou acumula e armazena elogios e generosidade, acaba criando um bloqueio, tanto interno quanto externo. No sentido divinatório, o 4 de ouros adverte sobre uma atitude de apego exagerado às coisas ligadas ao nosso sentido de autoestima. O medo da perda pode significar não perder, mas também significa não lucrar, pois há uma estagnação da energia criativa que, eventualmente, não somente bloqueia fundos, mas também a autoexpressão. Olha, grupinho número 3, achei tudo a ver. Bom, espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma, tenha trazido aí insights importantes para vocês. Também, claro, chaves importantes aí
para destrancar essas travas da sua vida. Bom, eu peço que vocês curtem, comentem o canal, se inscrevam, isso ajuda muito a gente a crescer e os vídeos a chegarem aí para mais pessoas. E também aqui no canal tem muitas leituras aqui diversas. Não deixem de assistir, de se conectar aqui com essa energia do canal. Muito obrigada e eu espero que a energia de Hecate te abençoe e abra aí seus caminhos, que você tenha muito mais aprendizado com essa energia dessa deusa e com as mensagens que vieram através aí da energia hecatina. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.